Como é habitual, à sexta-feira tenho comigo Cancela Moura. Cancela, olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Jornal Regional. Começamos este comentário exatamente pela notícia que dá conta da agência Fitch, que duvida que Portugal sobreviva sem um segundo resgate financeiro. Podemos estar perto ou isto é mais uma especulação de uma agência financeira? Eu penso que as agências de notação financeira teremos que olhar sempre com alguma reserva porque têm sido muito polémicas, sobretudo porque são todas norte-americanas e, de facto, só agora a Europa, e nomeadamente a União Europeia e os parceiros europeus, começam a pensar também em criar uma de raiz europeia, uma agência de notação financeira. Embora, naturalmente, os ratings internacionais sejam medidos precisamente pela opinião destas agências de notação e, portanto, valem o que valem e Portugal, efetivamente, por exemplo, o recurso à ajuda externa teve muito que ver com esta notação da Fitch e de todas exatamente, e todas as outras que estão no mercado. Portanto, eu julgo que, assim, à distância, admito que seja uma previsão. Aliás, o grosso da previsão não é o segundo resgate, é dizer que nós vamos, portanto, demorar mais tempo do que aquilo que inicialmente estava previsto para regressar aos mercados, que é setembro de 2013, era o que estava inicialmente previsto, e, portanto, esta agência financeira acaba por dizer que será difícil, aponta 3 ou 4 razões, que são as fracas perspectivas económicas, e de facto é verdade, Portugal está, em cada previsão que nós temos para 2013, a recessão, os números da recessão cada vez são mais profundos, é também a dimensão do ajustamento orçamental, e nós também vimos que o orçamento está em plena discussão na especialidade, e em termos orçamentais, de facto, começa-se a perceber que a gravidade ou neste momento até a carga fiscal é de tal ordem que nós nem sequer sabemos se efetivamente os resultados propriamente ditos. Mas, Cancela Moura, este orçamento não é feito na base e no compromisso de que em 2013 Portugal esteja em condições de facto de regressar aos mercados? Eu não tenho dúvidas disso, mas tal como aconteceu no governo Sócrates do PEC 1, 2, 3 e 4, que depois levou à admissão do governo e à ajuda externa, nós também estamos a assistir a sucessivas falhas de previsão. Por exemplo, a terceira questão que a Fitch revela como podendo ser um motivo para nós não regressarmos aos mercados em 2013 é, de facto, a fragilidade da dívida soberana na zona euro. Estes 17 países da zona euro, como nós sabemos, quase por contágio, têm-se verificado com alguma frequência que sucessivamente têm entrado nesta crise, que é uma crise que nós temos que dizer que é estrutural, quer dizer, não é uma coisa que efetivamente passe dentro de poucas semanas. É o caso primeiro da Irlanda, de Portugal, da Grécia, da Espanha, a própria Itália, a França, que começa já a ter programas de alguma austeridade também, e portanto toda esta questão, pelo menos vista assim à distância, na minha ótica, a Fitch estará no fundo a fazer uma previsão que ainda falta saber se efetivamente nós vamos concretizá-la ou não. Eu quero acreditar que isto efetivamente seja uma previsão falhada, para bem do país, porque um segundo resgate implicaria maiores dificuldades de adaptação, provavelmente mais cortes, mais juros, mais tudo aquilo que o Governo tem vindo a dizer que não se deveria fazer. Portanto, eu estava até de tentar, dentro desta notícia que parece muito negativa, porque de facto é uma má notícia se esta previsão viesse a ser verdade, gostava de realçar uma outra previsão da Fitch, que por estes dias também veio a lume e que julgo que está associada a esta e que julgo que pode ser interessante nós aqui abordarmos, que tem a ver com a questão do próprio Banco Espírito Santo, com o empréstimo que fez a semana passada, sem garantia do Estado, que é um bom sinal, poder eventualmente ajudar a abrir os mercados internacionais aos outros bancos portugueses. Aliás, a Fitch refere exatamente isso, que Portugal precisa de um reequilíbrio da banca para obter estabilidade, ou seja, precisa primeiro que a banca portuguesa ganhe estabilidade e confiança dos mercados internacionais. A nossa banca tem confiança e já a esta altura pujança para que tal aconteça? É assim, esta emissão de uma dívida não garantida pelo Estado, que foi na passada quarta-feira, semana passada, aconteceu por parte do BES, segundo a própria Fitch, é um sinal muito positivo para que efetivamente se consolide
a situação da banca portuguesa e reabrir até aos outros bancos portugueses. Convém aqui dizer que, tal como aconteceu agora na Espanha, Portugal, primeiro, antes de Portugal pedir ajuda externa, foram os bancos que pediram ajuda financeira. Aquilo que a FIT está a prever é que este sinal positivo do BES vai reduzir a dependência dos bancos portugueses em relação aos fundos do Banco Central Europeu e pode, por sua vez, reduzir inclusivamente os riscos de refinanciamento das nossas próprias instituições financeiras. Será muito útil, por exemplo, para dois bancos que estão muito dependentes do Banco Central Europeu, que é a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, e, portanto, isso seria muito importante. Aliás, o BCP, que terá acumulado cerca de 800 milhões de prejuízo, ao contrário do que aconteceu ano passado, também tem a ver com um encaixe, ou pelo menos uma qualificação das imparidades em cerca de 30%, mas na verdade a FITES também alerta que não são tudo rosas nesta questão deste sinal positivo. O que eles dizem é que a Banca Nacional, certeza que poderá regressar aos mercados ainda antes de Portugal entrar, mas que a sua entrada no mercado internacional, nos mercados, acabará por não ser muito consistente se efetivamente Portugal, como país, não cumprir as metas e efetivamente não regressar ele próprio aos mercados. Os sinais internacionais são muito importantes e muito interessantes, apesar de todos os sacrifícios que nós estamos a fazer, julgo que até tem acontecido do ponto de vista macroeconómico, onde eu não estarei tão à vontade, mas onde se vê que, por exemplo, os juros da dívida pública de Portugal, qualquer que seja o prazo que nós estejamos a analisar, desceram consideravelmente a níveis muito abaixo daquilo que aconteceu no princípio da ajuda externa. E, portanto, admito que, efetivamente, para já esta situação seja só uma mera previsão e acho que nós, no fundo, e eu queria acreditar que efetivamente o país, e julgo que precisa disso, de fazermos este ajustamento orçamental com a maior celeridade possível para que os sacrifícios também não sejam tão prolongados no tempo. E sejam compensados, porque a questão da esperança no meio disto tudo também é muito importante. Eu, por exemplo, eu acho Há quem diga que falta um diálogo de esperança dentro do governo. Também, eu acho que o governo, ao contrário do que aconteceu noutros países europeus, por exemplo a Itália, a Grécia, nem tanto, mas pelo menos a Itália, que foi um governo tecnocrata que acabou por assumir a responsabilidade do país por iniciativa presidencial. O governo em Portugal foi um governo eleito democraticamente, tem legitimidade, mas de facto tem muito de tecnocrata e fala-se muito, por exemplo, o ministro, eu apreciei muito uma das expressões do Dr. Adirano Moreira, que, como sabemos, é um senador, é um estadista e que acabou, e já viu muito da nossa história, a dizer que o Ministro das Finanças era muito do orçamento e não era tão económico, tão financeiro como aquilo que eventualmente se pretenderia, que era um ministro quase do orçamento, das finanças, e quer dizer, esta questão dos mercados prevalecerem sobre as pessoas, sobre aquilo que são as necessidades básicas dos próprios cidadãos, estarem agora em causa, inclusivamente, aquilo que é o Estado Social, aquilo que era uma ajuda requerida por aqueles que são mais necessitados, temos que encontrar aqui um equilíbrio, porque as pessoas não podem só fazer sacrifícios e não verem da parte do Estado uma resposta positiva quanto a estas matérias. Resultado. Passamos para o nosso segundo tema. 25 mil desempregados anularam a inscrição nos centros de emprego de janeiro até setembro por um motivo, imigração. Os portugueses estão a sair e está a sair, sobretudo, a Cancela Moura, aquela que é a geração mais qualificada deste país. Pois, eu até diria que essa é a parte mais positiva desta imigração. Se nós reportarmos a imigração tradicional portuguesa dos anos 60, por exemplo, para a França, vamos reportar-nos, ou para o Brasil, até um bocadinho antes, estamos a falar de mão de obra desqualificada, de pessoas que tinham ou que nem tinham a qualificação básica. A parte mais positiva é que de facto estamos a falar de gente muito qualificada. Por exemplo, recentemente houve um grande alarido por causa dos 25 enfermeiros, um dos quais que escreveu ao Presidente da República a despedir-se do país. Então, eu li essa carta na íntegra e quero dizer que foi um tom bastante dramático do ponto de vista de um jovem daquela idade, sobretudo porque acaba a carta a pedir para o Presidente da República não criar, ou o sistema português não criar nenhum imposto sobre as lágrimas ou sobre a saudade. O que significa do desespero em que se encontram neste momento os jovens portugueses, sobretudo depois de se qualificarem. Não será por falta de aviso relativamente àquilo que se passa, mas, por exemplo, a própria estruturação do sistema de educação em Portugal, que desde o 25 de Abril
quase sempre conheceu uma reforma de cada vez que entra um ministro, vai sucessivamente marcando também as próprias gerações em termos educacionais. E, portanto, aquilo que se está a passar é que, por exemplo, há algumas profissões que têm inúmeros cláusulos e não há coragem, efetivamente, de cercear o acesso, por exemplo, a algumas profissões, criar algum equilíbrio. Por exemplo, os enfermeiros, segundo, e nesta polémica foi assim dito, os portugueses serão dos melhores do mundo. E, na verdade, eu sei, tenho conhecimento próprio de algumas destas situações, de jovens e recém-licenciados, na Suíça, na França, agora no Reino Unido, quem tem casa, dão condições de trabalho, dão condições de constituir família e, inclusivamente, darão um salário médio na ordem dos 2 aos 3 mil euros, o que é muito bom para quem está no início de carreira. Portanto, e temos os países nórdicos também a dar oportunidade, por exemplo, aos engenheiros portugueses. Exatamente, e aliás ainda há muito pouco tempo também foi notícia a própria Alemanha a recrutar engenheiros e, portanto, eu acredito que efetivamente isto possa ser uma solução para quem está no desemprego. Infelizmente não é melhor, mas pode ser Mas o país não empobrece com esta imigração? Naturalmente. Eu acho que nós teremos é que criar rapidamente condições para crescer como país e poder esperar que estas pessoas, pela saudade que falava este jovem, possam regressar ao país, porque de facto o país está a empobrecer, porque está a exportar, para já porque está a investir bastante na educação. Qualifica, e já se disse, isto é uma das gerações mais qualificadas que o país tem neste momento. E depois, não há outro remédio senão vê-los partir, exportar muita da nossa massa cinzenta e, no fundo, contribuir para a riqueza dos outros países. De facto, isso eu não tenho dúvidas. No meio disto tudo, eu julgo que era importante as pessoas repensarem as políticas de educação, porque nós não podemos, por exemplo, e eu falo da minha própria profissão, não se pode ter um curso de Direito de 3 anos, agora com Bolonha, quando era necessário 5. Necessariamente não acredito que um jovem licenciado em Direito com 3 anos esteja minimamente preparado para a vida ativa. Por outro lado, o número de cláusulas que efetivamente deveria ser imposto num curso de Direito continua, portanto, a florescer em qualquer universidade, nomeadamente até nas públicas, quer na privada, porque são cursos mínimos, são cursos de sebenta que acabam por resolver o problema do curso, mas não resolvem o problema depois da profissão. E, portanto, tem que haver coragem. Rever também sim, a Ordem dos Advogados, por exemplo, e os profissionais que se formam. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, porque senão, se nós estamos todos os anos, por exemplo, a criar milhares de engenheiros, milhares de advogados, milhares de enfermeiros, e depois a saída é esta de exportar a nossa massa cinzenta, eu julgo que nós só temos a perder.